O que você faria se a única chance de salvar seus filhos da fome fosse comprar uma casa que todos dizem ser amaldiçoada? A viúva Dulce de Assis arriscou tudo, trocando a segurança da reputação pelo desespero de um teto, mesmo quebrado. Mas o que ela encontrou sob o forro em ruínas do casarão do sertão não era ouro, nem fantasma comum, e sim um segredo que, se revelado, apagaria tudo o que ela acreditava ser. Qual é o preço da verdade quando ela destrói a sua família? Fique conosco para descobrir, e antes que continuemos, se você valoriza histórias de coragem e mistério, assine o canal, porque o final desta história vai te chocar. Dulce sentiu a garganta ressecar ao engolir a poeira vermelha que subia da estrada, o cheiro metálico misturando-se com o suor frio do medo. As rodas da carroça rangiam em protesto, enquanto o sol do meio-dia, forte e cruel, castigava a paisagem de Caatinga e pedras daquele trecho esquecido do sertão, no interior do Ceará. Ela apertava os 3 filhos junto ao corpo. Joca, o mais velho, com 7 anos e olhos grandes demais para a idade. Elisa, 5, que chorava em silêncio. E o pequeno Chico, de apenas 2, que dormia, alheio ao desespero da mãe. Há 3 meses, desde a morte repentina do marido em uma febre, Dulce, que tinha 29 anos, havia sido expulsa da fazenda onde trabalhava como costureira. Seu crime não tinha nome, mas tinha a forma de inveja e o veneno da maledicência. Ela era uma costureira talentosa, mas a chita desbotada que vestia a condenava. A carroça parou. O motorista, um homem de poucas palavras, apontou um dedo grosso para a construção à frente. Era o casarão dos Sombrios, como o chamavam na região de Quixadá Velha. É ali, senhora. O trato é o trato. O casarão era uma ruína, não uma ruína pitoresca, mas uma carcaça de pedra e pau a pique, com telhas faltando no teto e uma rachadura gigantesca cortando a fachada principal, como uma cicatriz de raio. As janelas, sem vidros, pareciam olhos vazios olhando para o nada. A cerca de arame farpado estava caída e a propriedade inteira cheirava a abandono, a cheiro de mofo e a mato seco. Era um lembrete físico do fracasso. O que a levou àquele lugar de promessa quebrada e má fama foi o preço. O casarão e alguns hectares de terra seca foram vendidos a ela por um punhado de moedas de cobre, uma verdadeira ninharia, pelo herdeiro que só queria se livrar do segredo e da maldição que, diziam, pairava sobre a propriedade desde a época do Império, lá pelos 1830 e poucos. Deus nos ajude, Dulce sussurrou, sentindo a ponta do nariz formigar com o pó da estrada. Enquanto descarregava a pouca bagagem, a qual consistia em 3 sacos de estopa, com roupas remendadas, algumas ferramentas de cozinha enferrujadas e sua preciosa caixa de costura, ela sentiu a intensidade do calor opressor. O ar estava seco, mas a terra, apesar de poeirenta, estava fria sob a sombra das grandes árvores mortas que ladeavam a casa. Ela tentava manter a calma, mas uma onda de náusea a atingiu. Esta era a sua chance, a última, de salvar os filhos da mendicância. Seus filhos, no entanto, reagiram de forma diferente. Elisa abraçou as pernas da mãe, olhando a casa com temor. Joca, mais aventureiro, correu até a porta, mas parou abruptamente. — Mamãe, tem um barulho, ele disse, a voz baixa. Um sussurro. Dulce sorriu, um esforço doloroso. — É só o vento, meu filho, o vento da casa velha. Mas não era só o vento. Ao entrar, o interior era uma mistura de sombra, silêncio e umidade. Uma parte do telhado havia desabado no cômodo, que deveria ser a sala principal, empilhando telhas quebradas e vigas podres sobre o chão de terra batida. A lamparina que acendeu mal clareava a escuridão, e o ambiente era intensamente úmido, um contraste estranho com a secura de fora. O mais assustador, no entanto, eram as paredes. Eram grossas e construídas para durar, mas as rachaduras em seu reboco pareciam veias expostas, e o gesso pendurado do forro, onde ele ainda existia, parecia pele escamada. Ao longo de toda a história de Dulce,
havia um objeto que representava tanto seu passado perdido quanto sua única habilidade real, seu dedal de prata. Era um objeto pequeno, de família, herdado de sua mãe e que ela havia conservado como um tesouro, mesmo nos piores momentos de fome e exílio. Cuidadosamente, Dulce abriu sua única arca de madeira, cuja superfície estava áspera e marcada por viagens, e enterrou o dedal de prata sob um monte de chita desbotada. O brilho frio do metal era um lembrete de que ela havia sido uma artesã habilidosa, não uma camponesa analfabeta, e essa habilidade era a única coisa que a mantinha viva. Com isso ninguém toca, ela murmurou, fechando a tampa. Dulce passou o resto do dia limpando o quarto menos danificado, o da lateral, que milagrosamente mantinha o telhado intacto. Ela usou um pedaço de pano para varrer o chão de terra, a poeira fina levantando-se e fazendo-a tossir. No final da tarde, um grupo de vizinhos apareceu no limite da propriedade. Eram 3 mulheres idosas e um homem robusto, o rosto fechado em uma expressão de desconfiança. Eram os vizinhos supersticiosos, os primeiros rostos de seu novo inferno social. Uma das mulheres, Dona Jacinta, a mais velha, e com um rosário pendurado no pescoço, não escondeu sua aversão. A forasteira comprou a casa do diabo, ela disse alto, em um tom que não era para Dulce, mas para o vento. Não é da conta de ninguém, Dulce respondeu, a voz rouca, mas firme, segurando Chico no quadril. O homem, que era o vizinho mais próximo, um pequeno agricultor chamado Elias, finalmente se adiantou, a mão no cabo de uma faca de caça. A casa tem má fama, moça. As almas não rezam aqui. É o medo que nos protege. Elias apontou para o buraco no telhado da sala principal. Dizem que o telhado desabou na noite em que o último coronel morreu. Há um motivo para ninguém querer este lugar, nem de graça. Dulce sentiu um arrepio gélido. O coronel, um nome que parecia carregar o peso da história do Império. O nome do antigo proprietário, que se suicidou, ou, como diziam, foi levado pelos fantasmas. Eu só quero um teto para meus filhos, Dulce disse, esmagando o medo com a força da necessidade. Eu pagarei com meu trabalho honesto. Ela ignorou os olhares de Elias e Dona Jacinta, mas a sensação de isolamento, de ser a estrangeira, era palpável. A luz da lamparina que pendurou na viga da porta era a única fonte de calor em meio ao frio hostil da vizinhança. Mais tarde, enquanto tentava dormir no colchão de palha estendido no chão duro, ela foi acordada por um som. Não era o vento, nem o sussurro que Joca havia ouvido. Era um ruído seco e agudo vindo da área desabada. Tum! Era como se algo tivesse se deslocado sob a pilha de escombros. Dulce apertou Joca e Elisa, que dormiam em cada um de seus braços. Ela pensou nos segredos que o coronel havia guardado. Tum-tum! A curiosidade, misturada com o medo, a arrastou para fora da cama. Ela pegou a lamparina e caminhou até a sala principal. O ar estava mais úmido ali, e o cheiro de mofo era forte. Ela direcionou a luz para o buraco no teto, onde as vigas de madeira haviam quebrado e a argamassa estava exposta. O foco da luz revelou que, onde a argamassa e o gesso haviam caído, havia ficado um buraco liso. Aparentemente, o forro não era apenas gesso. Havia uma tábua antiga, de carvalho escuro, que parecia ter sido colocada ali intencionalmente, sob o teto de vigas, para esconder algo. Ela subiu em um caixote de madeira e tateou o topo do buraco. A ponta dos dedos roçou algo frio e liso. Não era madeira, nem pedra. Era papel enrolado, envolto em algo macio. Dulce sentiu o terceiro, um choque elétrico percorrendo seus braços. A sua intuição de mãe lhe dizia que a pilha de escombros não era a principal razão para o desespero do coronel. A tábua escondida no teto, sim. Ali, nas ruínas do sertão, sob o pedaço de forro que desabou, ela sentia que havia encontrado não o fim de seus problemas, mas o começo de uma nova e terrível ameaça. Ela ficou parada na escuridão,
a luz da lamparina tremendo em sua mão, iluminando a tábua escura no teto, que parecia um olho de águia a fitá-la. Seu coração batia no compasso do tum da tábua, e ela soube que a casa havia aceitado seu preço, e agora cobraria sua dívida. No final daquela noite, Dulce soube que o preço do seu refúgio não era o dinheiro que pagou, mas o peso da verdade que estava prestes a cair em suas mãos. O cheiro de mofo era sufocante, mas não conseguia disfarçar o aroma doce e estranhamente familiar que emanava do pequeno embrulho. Dulce esticou a mão tremendo, o suor na palma fazia o metal frio da lamparina escorregar. Ela conseguiu puxar o pacote do buraco no forro. Não era pesado, mas parecia carregar o peso de uma grande pedra. O objeto estava envolto em um pedaço de seda grossa e amarrotada, de uma cor que um dia fora azul celeste, mas agora estava desbotada e cheirava intensamente a jasmim seco, um aroma forte e persistente que parecia ter ficado preso nas fibras por décadas. O cheiro de jasmim seco era o primeiro alarme, uma memória olfativa que ela não conseguia situar, mas que lhe causava um calafrio na espinha. Ela correu de volta para o quarto, fechando a porta com um pedaço de madeira. No chão, as crianças dormiam em paz, a respiração suave em contraste com o coração acelerado da mãe. Dulce se ajoelhou, desenrolando o tecido de seda sobre a única mesa que tinha, feita de caixotes. Dentro do embrulho havia 3 itens: um maço de cartas amareladas, atadas com um fio de linho desfeito, um pequeno medalhão de prata envelhecida, liso e sem pedras, e uma mecha de cabelo castanho claro, quase louro, enrolada e presa por um laço de fita verde, quase podre. Ela ignorou o cabelo, apavorada demais para tocar na mecha que parecia ter sido cortada de uma cabeça morta. Primeiro, ela pegou o medalhão. Era frio e pesado, e por dentro, nada. No entanto, o papel que forrava o medalhão e estava preso por cera nas bordas estava solto. Ao puxar o papel, revelou-se não um nome, mas um pequeno fragmento de notação musical. 3 compassos. Era Baora a melodia de uma canção de ninar que ela, muitas vezes, cantarolava para Chico antes de dormir. Um fragmento da canção de ninar sem nome que sua mãe, a velha costureira, usava para acalmar seu próprio desespero quando era criança, uma promessa sussurrada no vento. O toque daquele papel que continha a letra da sua canção parecia aquecer, em contraste com a frieza do metal. A coincidência era absurda. Como era possível que a melodia que a embalava em um casebre de pau a pique estivesse escondida sob o teto em ruínas de um antigo casarão no sertão? O medo deu lugar a uma necessidade urgente de saber. Com a lamparina próxima o suficiente para que o calor da chama beijasse o pergaminho, Dulce abriu o maço de cartas. A caligrafia era elegante, fluida, um estilo que ela nunca vira na região, indicando que o autor era alguém de alta estirpe ou educação de nível superior. As cartas eram todas datadas de 1835, há 7 anos. Elas pareciam fazer parte de um diário ou de uma correspondência secreta. A primeira carta era a mais assustadora, a verdadeira carta fantasma. Estava endereçada a ninguém, era uma confissão, uma acusação. O autor, que se identificava apenas como o guardião, escrevia sobre uma criança, uma menina que fora exilada, tirada de sua mãe verdadeira e dada a uma família de camponeses. A criança, lia Dulce, as palavras secas e afiadas em sua boca, deve ser protegida, mas jamais deve saber a verdade. Seu nome real, sua linhagem de sangue, é um segredo que pode lhe custar a vida, ou pior, ser usado em uma vingança contra aqueles que a baniram. A promessa de meu coronel é que, quando o tempo estiver maduro, a justiça será feita e a menina retornará ao seu nome, com todas as honras de sua linhagem. Dulce sentiu o gosto metálico do pânico na boca, um sabor de ferrugem e terra. Ela era a criança. A idade, o exílio, a pobreza súbita após a morte do marido, tudo se encaixava no que era escrito. Ela não era Dulce de Assis, a costureira órfã.
Ela era a filha de alguém importante, alguém poderoso o suficiente para ter inimigos que a queriam silenciada. Ela era um peão em um jogo de vingança que começou antes de ela nascer. Ela releu a carta, a luz da lamparina tremulando e criando sombras que dançavam nas paredes de pau a pique. A família que a recebeu, continuava a carta, foi recompensada por seu silêncio, mas eles a criaram como sua. Ela acredita na vida simples, na costura e na rezar. É assim que deve permanecer, até que eu decida o contrário. A fazenda onde ela trabalhava, a casa que a acolhera, o marido que ela amava. Tudo era uma mentira elaborada. Sua mãe não era sua mãe. Sua vida era um segredo que a estava consumindo. A segunda e a terceira cartas detalhavam as razões do exílio, uma disputa de terras e poder com outro coronel vizinho, que culminou em um escândalo. Sua verdadeira mãe biológica havia sido sequestrada e sua família desgraçada. A única maneira de salvar a menina de uma retaliação violenta foi entregá-la a terceiros. O guardião, o autor, era um capataz leal do clã, encarregado de garantir sua segurança à distância. Dulce sentiu os joelhos fraquejarem. O dedal de prata que estava escondido na arca já não parecia um símbolo de esperança, mas de sua falsa identidade. Enquanto ela lutava contra o náusea, Elias e Dona Jacinta, com mais 3 vizinhos, apareceram de repente no pequeno pátio do casarão. Eles não estavam mais apenas olhando. Eles estavam reunidos para um propósito. Eles acenderam uma pequena fogueira na beira da cerca caída. Dona Jacinta, vestida em chita desbotada, tirou um crucifixo de madeira e começou a rezar em voz alta. Suas palavras eram um misto de latim e português do interior, um lamento que se espalhou pelo ar seco e quente da noite. Fora, espírito impuro, fora, demônio da casa. A voz dela era alta e cheia de convicção. Eles acreditavam genuinamente que estavam combatendo o mal. Dulce apagou apressadamente a lamparina, mergulhando o quarto na escuridão. O silêncio repentino era um momento de terror mais intenso do que o som. Ela podia ouvir o murmúrio dos vizinhos, a fumaça da fogueira invadindo a casa, misturando-se com o cheiro de jasmim seco da seda. Eles sabiam que ela estava ali, e eles a julgavam. Dulce escondeu as cartas e o medalhão sob o colchão de palha. "Mamãe, quem está gritando?" Joca perguntou, acordando. "Ninguém, meu amor, é só Dona Jacinta rezando alto." "Ela pensa que os fantasmas vão nos levar embora." Ela abraçou Joca, mas o medo era real. Não eram os fantasmas do coronel que a ameaçavam, mas os vizinhos supersticiosos e as sombras do passado que a carta havia despertado. O desespero de ser descoberta, expulsa e desonrada era maior do que a fome que a levara até ali. Ela se deitou apertando as mãos em oração não religiosa, mas de necessidade. Sentiu o medalhão debaixo do colchão e puxou o pequeno pedaço de papel com a notação musical. Sua vida estava nas mãos de um segredo, e o milagre de sua sobrevivência dependia de quão bem ela conseguia manter a boca fechada. A tábua no forro, de onde o embrulho tinha caído, cedeu um pouco sob o peso das vigas. Tum! Um som mais alto desta vez. O sussurro que Joca ouvira era real. A casa estava viva, e ela estava prestes a cair sobre sua cabeça. Dulce não sabia se o maior perigo era o ódio dos vizinhos, a revelação da verdade sobre seu sangue, ou o medo de que, ao buscar a justiça, ela perdesse a única coisa real que possuía, o amor de seus filhos. A luz da manhã entrava pelas janelas sem vidro, banhando o quarto em uma tonalidade de mel e poeira. Dulce acordou com o peso do segredo esmagando seu peito. A verdade era um fantasma mais real do que qualquer história de coronel morto ou maldição. Ela não era apenas uma costureira fugitiva, mas a filha exilada de uma linhagem que, pelos escritos, era poderosa e marcada por uma vingança histórica. O desespero de sua situação se multiplicou, pois percebeu que, ao procurar refúgio, havia tropeçado de volta no abismo de onde fugira. Ela levantou com as têmporas pulsando
e foi até sua arca de madeira. Abriu-a e tirou o dedal de prata, O metal frio e polido entre seus dedos era o único pedaço de sua vida que ela sentia ser verdadeiramente dela. Ela não tinha nascido costureira, mas se tornara uma por necessidade e paixão, uma habilidade forjada no fogo do exílio e da pobreza. O dedal representava a Dulce que ela escolheu ser, trabalhadora, honesta e independente. O brasão de família ou o título de nobreza que a carta insinuava não lhe davam calor, nem garantiam comida para Joca, Elisa e Chico. Eu sou Dulce de Assis, ela sussurrou para o objeto prateado, como se tentasse convencer a si mesma e a sombra que pairava sobre a parede de pau a pique. Aquele dia era dia de ir ao pequeno povoado de Quixadá Velha, a algumas horas de carroça, para tentar conseguir trabalho. Ela precisava de tecido e linhas. Seu dedal de prata era o seu único argumento. O cheiro do casarão era agora uma mistura constante do cheiro de mofo da pedra com o cheiro de jasmim seco que exalava da seda que guardava o medalhão e as cartas. A cada inspiração, ela sentia que o casarão estava tentando fundir suas duas vidas, a pobre vida que ela vivia e a nobre vida que a carta prometia. Enquanto preparava um mingau ralo para os filhos, a melodia da canção de Ninar ressurgiu em sua mente. Ela a cantarolou baixinho para Chico, embalando-o. Era uma canção de promessa e luto, ela agora entendia, uma despedida codificada por sua verdadeira mãe. O conhecimento a fez tremer. Mais tarde, enquanto costurava, ela percebeu que as rachaduras na parede principal, que pareciam meras fissuras, formavam um padrão estranho quando a luz do sol as atingia em um certo ângulo. O padrão se assemelhava a um brasão de águia estilizada que era vagamente descrito na carta fantasma, como o símbolo da sua verdadeira linhagem, um visual que a fazia prender a respiração. A própria casa, em sua decadência, estava gritando o segredo. Naquela manhã, o tumulto recomeçou. Elias e Dona Jacinta voltaram, desta vez acompanhados por quase 20 pessoas do povoado, todas armadas não com armas, mas com rosários e um fervor supersticioso. Elas estavam ali para o ritual de rezar mais intenso. O grupo se aglomerou fora do limite da propriedade, sob o sol forte do sertão. Aqui mora o mal da inveja e da mentira, gritou Dona Jacinta, o rosto vermelho de esforço. Os vizinhos, vestidos em chita desbotada e roupas humildes, ergueram as mãos, e o som dos murmúrios de oração era um zumbido grave e ameaçador. Eles temiam que o mal da casa do coronel se espalhasse para suas plantações e criações, trazendo geada ou seca. Dulce sentiu a onda de ódio, um calor opressor de exclusão social. Se a justiça real fosse alcançada, significaria sua morte social na única comunidade que ela tinha. Enquanto observava a multidão, ela viu Elias colocar um pequeno pedaço de tecido em sua fogueira. Era um retalho de pano com o mesmo ponto que ela havia ensinado a uma vizinha na semana anterior. Eles estavam queimando a prova de seu trabalho honesto como um ato de exorcismo. São as sombras do passado dela que nos atingem, gritou uma das vizinhas. Dulce apertou o dedal de prata no bolso. Teria ela que usar o segredo para afastá-los, revelando sua linhagem e prometendo vingança para intimidá-los? O custo seria a segurança de seus filhos. Se ela se revelasse como uma nobre exilada, ela se tornaria um alvo para os inimigos de sua família, e a vida humilde e segura de Joca, Elisa e Chico estaria perdida para sempre. A cena da rezar se intensificou. Dona Jacinta, em um desespero performático, caiu de joelhos na poeira, rasgando um pedaço de seu próprio avental. Ela estava tentando evocar um milagre de expulsão. "Vocês não têm direito!" Dulce gritou da porta, sua voz estrondosa no silêncio entre as orações. "Vou chamar o padre." O homem Elias riu, um som seco e zombeteiro.
O padre Bento não vem a esta terra amaldiçoada desde o ano de 1839, moça. Você está sozinha com seu segredo. Dulce percebeu que não havia justiça legal para ela ali. Havia apenas a lei do sertão, regida pela superstição e o medo. Ela voltou para dentro, os olhos cheios de lágrimas de frustração e raiva. Pegou as cartas e o medalhão. Ela não podia usá-los agora. A promessa de um retorno à glória era apenas isso, uma promessa, enquanto a ameaça de vingança dos inimigos de sua família era real. Ela embrulhou os objetos novamente na seda com cheiro de jasmim seco. Ela sabia que a ameaça vinha em duas frentes: a ignorância de seus vizinhos e a sofisticação da sua linhagem perdida. Ela precisava jogar o jogo da discrição. Enquanto escondia o pacote sob uma viga de pau a pique que ainda estava sólida, ela jurou a si mesma que só usaria a carta fantasma se a vida de seus filhos estivesse em risco físico, e não social. A revelação de sua verdadeira identidade era a sua última bala, a última promessa de salvação. Ela sentiu o dedal de prata em seu bolso. Ele era a sua âncora. Sua identidade era aquela que ela construiu, não aquela que lhe foi dada. Ela pegou a lamparina e o martelo, decidida a pregar as tábuas do forro novamente, selando o segredo e o aroma de jasmim para sempre, ou assim ela esperava, antes que o telhado desabasse totalmente. Aquele dia, Dulce entendeu que viver na mentira a protegia, mas a verdade estava a apenas um passo de distância, e os vizinhos estavam à beira de forçá-la a dar esse passo fatal. O cheiro de fezes de burro e a poeira fina do mercado eram o cheiro de várzea seca, um pequeno oásis de comércio a 2 dias de viagem do casarão dos Sombrios. Dulce tinha conseguido carona em uma carroça que levava sacos de milho, e ela protegia suas peças de costura, alguns remendos sofisticados e um estandarte de igreja quase pronto, sob um pedaço de lona. A viagem tinha sido seca e quente, e o silêncio da estrada do sertão era apenas ocasionalmente quebrado pelo choro de Chico, que não aguentava o calor. No entanto, ela precisava vender seu trabalho, provar aos seus filhos que o desespero não venceria a sua promessa de sustentá-los. A forasteira é habilidosa, o carreteiro disse, um homem magro de barba rala, sem olhar para ela. Mas a maldição do casarão de pau a pique vai te seguir. Não adianta rezar contra a inveja dos espíritos. O comentário atingiu Dulce como uma chicotada. A maldição não estava na casa, estava no segredo que ela carregava sob o forro e na desconfiança que a comunidade projetava sobre qualquer um que vivesse nos arredores da antiga fazenda do coronel. Ao chegar ao mercado, a praça estava fervilhando. O calor era insuportável, o sol queimando a pele exposta. Ela montou sua pequena banca, espalhando seus tecidos sobre um caixote. Tirou o dedal de prata de seu bolso. Não o escondeu, mas o usou ostensivamente, como um emblema de sua arte. Ele brilhava à luz do sol, contrastando com a sujeira e a pobreza ao redor. Seu trabalho atraiu algumas mulheres que apreciavam a precisão de seus pontos, algo raro por ali. Ela estava no meio de um acordo para consertar um manto, quando o burburinho na multidão cessou de forma abrupta. A mudança no som era um silêncio que gritava perigo. Lá estava ela. Dona Jacinta. A velha vizinha havia percorrido a distância até Várzea Seca apenas para cumprir sua missão de vingança social. Ela estava acompanhada de Elias e mais 2 mulheres. Dona Jacinta, dramaticamente, empurrou os curiosos e parou em frente à banca de Dulce, apontando para ela com um dedo ossudo e sujo. Povo de Várzea Seca, cuidado! Esta mulher não é quem diz ser. Ela vive no casarão do Sombrio, onde o demônio se manifesta na forma de cheiro de mofo e sussurro. O sussurro se transformou em murmúrios altos. O medo era uma moeda mais valiosa do que o milho ou o algodão naquele sertão. Ela é uma bruxa! Ela conjurou os espíritos da terra para roubar as colheitas dos vizinhos. O telhado desabou como um sinal de que ela está escondendo um segredo negro. A multidão começou a se aglomerar, atraída pelo confronto.
O ar estava pesado com o calor do sol e a intensidade do julgamento social. Não é verdade, Dulce rebateu, sua voz firme, mas as mãos apertadas em um desespero controlado. Eu sou uma costureira honesta, trabalho por migalhas para alimentar meus filhos. Uma costureira que vive no casarão amaldiçoado? Mentira. Jacinta cuspiu no chão poeirento. Seu trabalho é uma fachada para a magia negra. Dulce soube que precisava de um ato de justiça visível, algo que contrastasse com a calúnia. Ela pegou o estandarte que estava costurando e o ergueu para a multidão. Era um tecido caro, bordado com o emblema de São Judas. Este estandarte, Dulce declarou elevando a voz, foi rasgado e danificado no dia da procissão da seca. Eu fui contratada pelo próprio prefeito, perguntem a ele, para consertar este símbolo sagrado. Eu, a bruxa, fui a única a conseguir restaurar a honra deste manto. Ela apontou para o tecido e depois para seu dedal de prata, que refletia o sol. Isto é a minha magia. Trabalho, promessa e ponto. Se eu fosse uma bruxa, eu teria roubado o tecido, não trabalhado nele por migalhas. Seu discurso causou um racha na multidão. Alguns recuaram, envergonhados pela prova tangível de seu trabalho honesto. Outros, no entanto, mantiveram a desconfiança, alimentados pelo medo da casa e da história de vingança que pairava sobre a região. Elias interveio, mais pragmático. O trabalho não prova a pureza da alma. O que a senhora esconde sob o telhado que desabou? O coronel morreu lá e deixou algo podre. Dulce estremeceu. O coronel, eles estavam chegando perigosamente perto da verdade. Ela sentiu o impulso de gritar a verdade. Eu sou a filha do coronel, eu tenho direito. Mas a imagem de Joca e Elisa, que estavam assustados na carroça, a impediu. A vingança de sua linhagem traria mais perigo do que a rezar de Dona Jacinta. Naquele momento, no calor sufocante, ela ouviu Elisa, escondida sob a lona da carroça, cantarolando o fragmento da canção de ninar. Era a melodia do medalhão. A música era um sinal. O segredo deveria permanecer selado para proteger as crianças. Dulce olhou diretamente para Dona Jacinta, sem vacilar. Eu não escondo nada além da minha miséria. E se a sua rezar é tão poderosa, por que você não reza para acabar com a seca, em vez de me perseguir? A acusação virou o jogo. Dona Jacinta ficou calada, sem resposta. A multidão, vendo sua líder silenciada, começou a se dispersar. Dulce tinha vencido a batalha da praça, mas não a guerra da opinião pública. A semente da calúnia havia sido plantada no solo seco e fértil da superstição. Com as poucas moedas que conseguiu, Dulce comprou farinha e um pouco de carne seca. Ela voltou para o casarão no final do dia, exausta. A vitória havia custado caro. Ela agora era publicamente marcada. Ela não ousou olhar para o buraco no teto. Em vez disso, ela abraçou seus filhos, o calor de seus corpos, o único milagre real em sua vida. O cheiro de jasmim seco ainda pairava levemente no ar, lembrando-a de que, se ela quisesse paz, teria que lutar não só contra os vizinhos, mas também contra o sangue que corria em suas veias. Dulce tinha defendido sua honra com a agulha, mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. O inimigo que procurava o segredo de sua linhagem não faria apenas uma rezar na beira da estrada. O silêncio que se seguiu à sua defesa no mercado era mais perigoso do que a gritaria, pois o ar seco e quieto do sertão parecia estar à espreita, carregado de expectativa e de uma vingança adiada. Os vizinhos supersticiosos pararam de rezar em frente ao casarão, mas a vigilância continuou. Dulce podia sentir os olhares a observando de longe, julgando cada movimento seu. Ela e as crianças viviam sob a penumbra da lamparina, evitando acender grandes fogueiras para não atrair atenção. Ela reforçou as poucas tábuas que restavam nas janelas com barro e mais pau a pique. Cerca de uma semana depois, no fim da tarde, carroça mais robusta do que as habituais parou na trilha que levava à fazenda.
Desceu um homem de porte elegante, com roupas limpas e um chapéu de feltro fino. Não era daquelas paragens. Era um forasteiro sofisticado, exalando o cheiro de sabonete e tabaco de boa qualidade. Ele se apresentou na venda da cidade como engenheiro topógrafo de São Paulo, interessado em medir as terras. Dulce não precisou que Dona Jacinta lhe dissesse para saber que ele era a primeira das sombras do passado. O homem, que se chamava Gaspar, aproximou-se do casarão dos Sombrios no dia seguinte. Ele caminhava devagar, as botas de couro de cor clara contrastando com a poeira vermelha. Dulce o observava pela fresta da porta. Ele não estava interessado nas rachaduras do pau a pique ou na arquitetura decadente. Ele cheirava o ar, quase como um cão de caça. Gaspar estava à procura do cheiro de jasmim seco. Ele se aproximou da porta e a chamou. Dulce o recebeu, segurando o pequeno Chico no braço. A presença do forasteiro causou-lhe um desespero diferente. Não o medo da bruxaria, mas o terror da descoberta. "Sou Gaspar, senhora", ele disse, tirando o chapéu. Seus olhos eram penetrantes, mas carregavam uma tristeza antiga. "Ouvi dizer que este casarão está à venda por um preço irrisório. O que a levou a morar neste lugar de má fama?" "O preço?" Dulce respondeu secamente, apertando Chico. Gaspar sorriu de leve. "Entendo, a necessidade é uma força maior que qualquer rezar." Ele começou a inspecionar a parte da frente da casa. Em um momento, ele parou exatamente sob a área onde o telhado desabara, cheirando profundamente. O cheiro de jasmim seco da seda guardada era perceptível para ele, o guardião das cartas, mesmo que fraco. "Parece que o antigo coronel deixou mais do que apenas dívidas e telhas quebradas", Gaspar murmurou, olhando para o teto, mas falando para si mesmo. "Dizem que ele tinha muitos segredos." "Eu não sei nada sobre os segredos do antigo dono", Dulce respondeu, a mão firme em Chico. Ela percebeu que Gaspar a via apenas como a viúva pobre, a costureira do sertão, a nova proprietária que comprou um problema. Ele estava procurando por ela, não a identificando nela. Enquanto ele se afastava, Gaspar começou a assobiar baixinho. Não era uma melodia da moda, mas sim uma canção antiga. Dulce sentiu o sangue gelar nas veias. Era o fragmento da canção de ninar, a exata melodia escrita no medalhão. Aquele era o guardião das cartas. Ele era a conexão viva, um agente enviado para cumprir a promessa de vingança ou de resgate. Ela o confrontou, o coração aos saltos. "Onde você aprendeu essa música?" Gaspar parou. Ele olhou para ela e pela primeira vez viu Dulce, não a costureira. Seus olhos se detiveram em Joca, que estava ao lado da mãe. Aquele era o momento crucial. O antigo capataz percebeu que a criança exilada tinha continuado a linhagem. "É uma melodia antiga", ele disse, mas sua voz tremeu, e um relance de desespero genuíno cruzou seu rosto. "Minha mãe a cantava." Mas o dano estava feito. Dulce sabia que ele era o guardião, e ela sabia que ele estava ali para levá-la de volta ao jogo de poder e vingança. Naquela noite, o pior aconteceu. Os vizinhos, já tensos com a presença do forasteiro elegante, estavam convencidos de que Gaspar era um agente do diabo que vinha buscar a alma de Dulce e as crianças. Elias, com o rosto pintado de carvão, e Dona Jacinta, com seu rosário, lideraram uma multidão de quase 30 pessoas. O barulho começou com gritos na distância. "A bruxa nos trará a maldição. O demônio chegou para levá-la fora daqui." A tempestade da vingança social havia chegado. O som de tochas estalando e ferramentas de fazenda batendo no chão seco ecoou pela noite. Eles cercaram a fazenda, impedindo qualquer fuga. "Saia da casa, forasteira! O coronel te quer de volta ao inferno!" gritou Elias. Dulce correu para o quarto, tateando o buraco no pau a pique. Ela retirou a seda com o cheiro de jasmim seco e as cartas. "Se for para perder tudo, eu não perderei em silêncio", ela disse, a voz embargada.
Gaspar, que estava alojado na venda da cidade, ouviu o tumulto e correu para a casa. Ele não estava ali para capturá-la, ele estava ali para protegê-la de outros. A visão da multidão, enlouquecida pelo medo, o atingiu. Gaspar tentou argumentar com Elias e Dona Jacinta, mas eles o empurraram, achando que ele era um cúmplice do mal. "Demônio! Você é mais um fantasma desta casa!" gritou Dona Jacinta, balançando um cabo de enxada. Gaspar, mais rápido, desviou do golpe e sacou um pequeno revólver escondido em seu casaco. Não apontou para ninguém, mas disparou para o ar. O tiro, alto e seco, ecoou pelas montanhas do sertão. A multidão estancou, chocada. O som de uma arma real era mais poderoso do que qualquer rezar. Dulce, dentro da casa, ouviu o tiro e soube que a escalada era completa. O medo social havia se transformado em violência física. Ela olhou para as cartas em suas mãos, a última arma, o segredo de sua linhagem. Ela tinha que usá-lo para salvar Joca, Elisa e Chico. O milagre que ela precisava não viria de Deus, mas de uma vingança antiga. Enquanto o cheiro de pólvora invadia o ar, Dulce percebeu que, para salvar sua família daquela multidão enlouquecida, ela teria que se expor à verdade mais perigosa de todas. O som agudo do tiro ecoou pelo sertão, partindo a noite ao meio e quebrando o fervor da multidão com uma ameaça de violência que eles não esperavam. Dulce saiu do casarão, segurando a lamparina na mão esquerda e as cartas envoltas em seda na direita. O cheiro de jasmim seco era forte, misturado agora com o odor acre de pólvora. Ela viu Gaspar de pé, o revólver fumegando apontado para o chão poeirento. Elias e Dona Jacinta estavam paralisados, o desespero em seus olhos substituído pelo medo mortal da lei do ferro. "O que você está fazendo aqui?" Dulce perguntou a Gaspar, a voz baixa, mas carregada de autoridade. Ela não era a costureira de chita desbotada agora. Ela era a filha exilada do coronel, falando com seu guardião. Gaspar abaixou a arma e se virou para Dulce. Ele não negou sua identidade. "Eu vim para cumprir uma promessa", ele disse, falando alto para que a multidão pudesse ouvir, feita há mais de 20 anos. "Esta mulher e seus filhos não estão amaldiçoados. Ela é de sangue puro, exilada aqui para ser protegida de uma vingança familiar que a teria matado no berço." A multidão sussurrava, o medo se transformando em espanto. Dona Jacinta caiu para trás, chocada, o rosário escapando de suas mãos. "As cartas provam isso", Dulce declarou, elevando o pacote envolto em seda. "Este homem foi enviado para me trazer de volta à corte, para o poder e o dinheiro que me foram tirados." Ela sentiu o fragmento da canção de ninar no medalhão sob a seda, a melodia suave que a ligava a uma vida de opulência e tragédia. Ela olhou para Joca, Elisa e Chico, que se espreitavam na soleira da porta, assustados, mas vivos. Gaspar tentou se aproximar. "Você precisa vir conosco. A família que te exilou ainda quer o segredo e você está em perigo. Eu posso garantir sua justiça e a segurança de seus filhos." Dulce deu um passo para trás, sentindo o cheiro de mofo do casarão abraçá-la. "Eu sei quem eu sou", ela disse. "Eu não sou o sangue que me foi roubado. Eu sou a mulher que costura por moedas para evitar a mendicância. Meu marido era pobre, mas seu amor era real, e esta casa, por mais em ruínas que esteja, é o lar que eu escolhi, não o exílio que me foi imposto. Aquele era o momento do seu moral choice, a sua justiça." Ela poderia ter aceitado a oferta de Gaspar, trocando a pobreza por uma vingança nobre e a riqueza de sua linhagem, mas ela rejeitou. "Eu não aceito seu segredo", Dulce disse. Com a força do desespero e da convicção, Dulce abriu o nó da seda. Ela retirou as cartas, o medalhão e, de seu bolso, o dedal de prata, que era o único símbolo de sua honra. Ela jogou o dedal de prata na rachadura gigantesca da parede de pau a pique, onde o gesso e a pedra se encontravam.
O clink do metal contra a pedra foi um som final. O meu talento eu o levo comigo, mas o símbolo de quem eu era, eu o deixo. Esta é a minha vida honesta. Em seguida, ela amassou as cartas e o medalhão, e com um movimento dramático e final, atirou tudo no buraco do teto, na área onde o forro havia desabado. Ela usou um pedaço de viga quebrada para empurrar os objetos para o fundo da escuridão. O cheiro de jasmim seco foi engolido pela poeira e pelo cheiro de mofo da escuridão da casa. Ela escolheu a família sobre a fortuna. Gaspar a observou, chocado, mas com um traço de admiração. A multidão, vendo a recusa de Dulce ao poder e ao dinheiro que ela obviamente tinha direito, começou a dispersar-se em confusão e vergonha. Elias e Dona Jacinta se retiraram rapidamente, sem sequer pegar o rosário ou a ferramenta que deixaram cair. O milagre não foi a riqueza, mas a aceitação, forçada pela demonstração da pureza de sua intenção. Você cometeu um erro terrível, Gaspar disse em voz baixa, guardando a arma. Seus inimigos não vão parar. Eu não me importo, Dulce respondeu, a exaustão tomando conta dela. O casarão me deu o que eu precisava, a verdade. E eu usei essa verdade para escolher a minha vida. Você me deixa em paz, ou se junta aos fantasmas que eu acabei de enterrar. Gaspar percebeu que ela era inabalável. Ele olhou para as crianças, fez uma reverência e se afastou, voltando para a escuridão da noite. Ele era o guardião, mas ela não precisava mais ser guardada. Na manhã seguinte, a comunidade de Quixadá Velha estava silenciosa. O sol batia no casarão, e as rachaduras pareciam menos ameaçadoras. Dulce estava na porta, o corpo doído, mas o coração em paz. Ela não era rica, a casa ainda era uma ruína, e o sertão continuava seco e implacável. Mas ela lhe havia feito sua promessa final, ela se aceitou como era. Ela abraçou seus 3 filhos, Joca, Elisa e Chico. O cheiro da pólvora havia desaparecido e o aroma de jasmim se foi para sempre, substituído pelo cheiro de terra molhada e pau a pique. Havia chovido pouco, um pequeno milagre de aceitação. Eles tinham um teto, uma identidade verdadeira e, o mais importante, um ao outro. A história de Dulce nos ensina que o maior tesouro não é o sangue que herdamos, mas a vida que escolhemos construir com as próprias mãos. Ela trocou a vingança e a riqueza por um teto quebrado e a justiça de ser uma mãe honesta. Como você acha que Dulce agiu ao rejeitar a fortuna de sua linhagem e escolher a pobreza e a segurança de seus filhos? Você teria usado o segredo para se vingar ou para conseguir uma vida melhor? Deixe seu comentário e a sua opinião abaixo. E se você valoriza as histórias sobre o preço da verdade e o poder da escolha, não se esqueça de curtir este vídeo e assinar o canal para não perder a nossa próxima narrativa de mistério e redenção.